que até os 7 anos, o que o ser humano precisa é de liberdade total mesmo, no sentido de mover o corpo, de contato com a arte e com a natureza, e que a gente não precisa mesmo de estar exercendo atividade intelectual ou estar em contatos com atividades intelectuais. Maíra Castanheiro é amiga minha de longa data, muitos anos aí que a gente se conhece. Maíra é escritora, professora, historiadora e mestranda na Universidade Estadual de Santa Catarina, no curso de História. Ela também escreve um blog chamado blog Ateliê Materno e atua como freelancer, como tradutora de espanhol e português. É produtora editorial também. Ela tem uma relação estreita e de longo prazo com a escrita. É coautora do site Aldeia do Saber, colaboradora da revista de arte e poesia Barca Íris e publica textos seus semanalmente em redes sociais. Em 2019, ela publicou seu primeiro livro, Para Maria Alice, que reúne cartas para sua filha. O próximo livro, que é esse que já está rodando aí, né, Maíra, nas redes, é o Diário de uma Mãe Conheira, que eu tive a honra, eu agora vou falar um pouco de mim, né, Maíra? Tive a honra de editar esse livro, um livro espetacular, sensacional, está com uma edição lindíssima pela editora Molusco Mix. E vai ser lançado em breve, né, Maíra, o livro? Muito já está à venda. Acredito que esse mês ainda está na grafa, nesse momento ele está na gráfica. Isso, exatamente. Então aqui já aproveito já fazer essa propaganda do livro, é muito bom, os textos são deliciosos. A gente vai falar sobre desescolarização, que é uma das bandeiras que Maíra Castanheiro defende nas redes sociais. Então, eu quero que Bruno, por favor, Bruno, lance a primeira pergunta para Maíra. Maíra, mais uma vez, é um prazer recebê-la aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. O que é desescolarização? É o mesmo que homeschooling? Não. Então, desescolarização, ela é um conceito muito maior do que uma educação sem escola. Porque uma educação sem escola, por exemplo, como é o homeschooling, que é muito... O que é o homeschooling? Que é a galera que defende a educação domiciliar, mas uma educação escolarizada dentro de casa. O que seria uma educação escolarizada dentro de casa? É seguir praticamente os mesmos conteúdos tradicionais das escolas, seguir o currículo escolar. Só que é dentro de casa, por quê que esse movimento, na verdade, cresceu do homeschooling? Foi mais por uma questão religiosa e política, muito nos Estados Unidos, onde muitos protestantes, principalmente da galera que defende o criacionismo, queria educar seus filhos dentro dessa visão criacionista que a escola tradicional não trabalha nesse currículo, né? Então, o homeschooling, ele veio muito para defender esse direito de eu estar educando meu filho dentro da minha religião, por exemplo, dentro da minha filosofia de vida. E a desescolarização, ela surge, na verdade, esse conceito de desescolarização surge depois da Segunda Guerra Mundial, nesse período pós-guerra, onde esse autor, Ivan Illich, vai ser o grande intelectual que vai jogar este conceito aí na roda. Essa discussão, ele começa mesmo em 1958. Como foi que surgiu a história desse livro? Ele tem uma história interessante, esse livro. Durante um verão, em 1970, Ivan Illich se reuniu com vários intelectuais, dentre eles Paulo Freire. Paulo Freire está na produção desse livro. E eles ficaram o verão inteiro no México, em Cuernavaca, discutindo vários intelectuais, entre eles Paulo Freire, sobre desescolarização. E aí dá para dialogar muito com a pedagogia da autonomia do Paulo Freire. A desescolarização ela é uma proposta de uma mudança de sociedade, é uma coisa muito mais profunda do que uma educação com escola, porque vai dizer que a proposta, na real, é desinstitucionalizar a sociedade. Ou seja, todos os nossas necessidades humanas, vamos colocar essas necessidades humanas,
como saúde e educação, não deveriam ser, dentro dessa proposta da lei da escolarização, como serviço. Que na nossa sociedade industrial capitalista, a educação e a saúde viraram serviços. Saúde, ele também fala de saúde mental, viraram serviços, onde você paga, seja através de imposto ou mesmo privado diretamente, por este serviço para suprir suas necessidades. Quando são necessidades que não têm condições de ser monetizadas, de ser serviços. Essas necessidades não devem ser serviços. Logo quando eu parei minha filha, em 2012, eu sempre quis, eu tinha um sonho já de montar uma escola, desde muito nova, eu sempre fui muito envolvida na educação. Quando eu era estudante de ensino médio, depois estudante de faculdade, eu era aquela pessoa que era envolvida e que sempre estava trazendo projetos para esses espaços educacionais que eu vivia. E aí, quando Maria Alice nasceu, eu falei, caramba, esse meu plano de montar uma escola agora não dá para ser mais tão futuro, tem que ser agora, porque minha filha precisa de uma boa educação agora. E todas as escolas que eu conhecia, que eu tinha contato, tanto pública quanto privada, eu sempre nunca me sentia, como é que eu posso dizer, representada nas minhas ideias, assim, não é isso que eu quero, a pública é uma merda, porque eu sou fruta da escola pública, né, eu sei como funciona, estudei a vida inteira escola pública, a pública não presta, mas também essa particular, aí eu falava até para o pai da minha filha, ó, entre pagar uma escola particular e uma escola pública, eu até prefiro a pública, porque a particular é tão ruim também, tipo, só cumpre o currículo, mas em outras questões é muito ruim. E todas as pessoas que eu via nas redes sociais que defendiam a desescolarização e que praticavam a desescolarização, elas sempre estavam realmente no lugar do privilégio. Eu trabalho em casa, então meu filho não vai para a escola e eu consigo suprir as necessidades do meu filho. Eu falei, mas espera aí, não sei se é bem assim também essa desescolarização de um projeto individual. Aí eu comecei até a ter uma rixa com eles. Pode falar. Lendo para te entrevistar, foi essa a impressão que eu tive, tá? Estou aqui para te ouvir porque eu imaginei que seria um movimento da classe média para cima. Eu não vejo como isso possa ser aplicado. Eu sou professor de escola pública, eu não vejo como isso só possa ser aplicado com as famílias dos meus alunos. Então, esse incômodo que você teve, eu tive ao ler sobre o movimento para a gente conversar hoje. Pois é, então, aí eu sempre fazia esses questionamentos na Colômbia, quando eu fui para esse congresso, eu falava, tá, gente, mas e aí, na realidade mesmo, como é que é? Porque, por exemplo, se eu não trabalho em casa e tenho que ir para o trabalho, porque a escola existe para isso, para os pais trabalharem, os filhos vão para a escola e os pais vão trabalhar. E aí, se a gente parar para pensar, existem várias práticas no Brasil de educação desescolarizada. Só que a galera não usa esse termo desescolarizado, porque eles não conhecem esse termo, eles estão em outra onda. É tão desescolarizado que esse termo nem chega. E a gente pode pensar os quilombolas, o MST, as comunidades indígenas, eles se educam lá, tem uma educação totalmente desescolarizada, né? O Ailton Krenak, que agora está tão em moda, o ativista indígena, no livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é um livro que propõe uma desescolarização, porque a desescolarização ela é uma quebra de paradigma total, porque ela muda as relações de trabalho, de educação e de relação que você tem com a vida no geral, porque o Ivan Lins, quando ele traz essa proposta de desescolarização, ele traz justamente como uma proposta para acabar com as desigualdades sociais, porque ele vai dizer que é a escola que mantém a desigualdade social, é a escola que mantém a hierarquia social, e ele vai... O livro é da década de 70, e aí ele pega o caso dos Estados Unidos para exemplificar por que a escola não dá certo, por que não dá certo, e não adianta, ele vai dizer, não adianta investir milhões e milhões e milhões e milhões, que nunca vai funcionar. E aí ele coloca até os números mesmo, valores mesmo, para dizer por que não funciona. E aí vai tentar comparar com a América Latina também. O Ivan Lins, ele fala assim que as escolas, elas tornam a gente pobre e burros.
É a própria escola que torna a gente pobre e burro. Por quê? Porque cria mesmo, é impossível ter escola para todo mundo, numa qualidade para todo mundo. Se a gente pensar toda a população mesmo assim, ele disse que isso é impossível financeiramente, etc. E na ideia de desescolarização, é realmente muito revolucionário, é realmente propor uma revolução, porque, cara, é muito profundo, porque seria assim, você aprender na vida. Tem uma frase que é muito assim, ó, que a galera costuma muito dizer, que é assim, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Que traz essa questão da comunidade, né? Precisamos de comunidade para educar uma criança. Só que eu trago uma frase para complementar isso, que pode parecer contraposição, mas é mais para complementar. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Em uma aldeia inteira, não é preciso educar uma criança. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Em uma aldeia inteira, não precisa educar uma criança. É como se a gente não precisaria estar educando ninguém. E o próprio Rousseau fala disso também, que é um filósofo francês. Ele fez um livro em 1762, que é esse aqui, Emílio ou a Educação, que é um romance pedagógico, digamos assim, onde o personagem Emílio faz uma espécie de manual de como educar uma criança, né? De como é uma educação ideal. E dentro dessa proposta de educação ideal, por exemplo, ele diz que até os 12 anos a criança não tinha que estar lendo e escrevendo, não tinha que ter uma preocupação de uma educação intelectual. Nessa fase, teria que ter uma preocupação de a criança estar no ambiente propício, potente. O que seria um ambiente propício e potente? Que tenha segurança, né, minimamente, para a criança não se machucar, não correr grandes riscos, mas que ela possa ver os adultos trabalhando e assim ela vai aprendendo. Porque aí eu vou trazer o Aristóteles. Aristóteles dizia, o ser humano aprende por imitação e por repetição, né? Então, a gente aprende, nós crianças, a gente não aprende com discurso. Criança não aprende com discurso. Criança aprende na prática, totalmente na prática. E vai ser no ambiente que ela vive, as posturas que os adultos têm, como eles se movem, como eles falam, como eles trabalham, como eles mexem as mãos, que vai educar essa criança. Não vai ser o discurso e muito menos a sala de aula em si. E cada vez a escolarização está cada mais cedo ainda, por exemplo, agora no Brasil é obrigatório matricular uma criança aos 4 anos de idade na escola. Né? É obrigatório vacinar, matricular criança, tudo isso. E aí já começa um processo de alfabetização, de intelectualidade, né? Que eu falo de intelectualidade é alfabetização, matemática, todo esse currículo escolar, eles já começam desde muito cedo, né? Aos 4 anos já estão começando a inserir letras, números, etc. Quando os grandes pensadores da educação, você pode pegar Montessori, Rudolf Steiner, Rousseau, Piaget, que eram todos médicos, inclusive Rudolf Steiner, é muito engraçado isso, né? Que os grandes pensadores da educação eram todos médicos. Eles vão dizer o quê? Que até os 7 anos, existe até um consenso em relação a isso, que até os 7 anos, Freud também fala isso, que até os 7 anos, o que o ser humano precisa é de liberdade total mesmo, no sentido de mover o corpo, de contato com a arte e com a natureza, e que a gente não precisa mesmo de estar exercendo atividade intelectual ou estar em contatos com atividades intelectuais, porque nós, seres humanos, os primeiros 7 anos forma realmente o nosso corpo, o nosso cérebro. Eu costumo dizer que é como uma casa. Forma uma base bem sólida nesses primeiros 7 anos, porque futuramente, se vier filtrações, a base segura, né?
Então, assim, a fase mais importante do ser humano são essas primeiras fases. E aí, com a escolarização, que é uma coisa muito nova dentro da nossa história da humanidade, essa escolarização tão compulsória, porque ela é compulsória, e tão globalizada, com um currículo tão globalizado, ele é novo dentro da história da humanidade. Vem do reflexo de uma sociedade industrial, logo depois da Revolução Industrial, com o capitalismo mesmo, para poder atender às demandas do mercado. Maíra, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque essa conversa estimula muitas perguntas até que acabam surgindo durante a conversa, né? E foge um pouco do roteiro. Eu vou fazer uma que foge um pouco do roteiro, e aí depois eu lanço a do roteiro. Onde entra, pragmaticamente, e levando em consideração as circunstâncias vividas no momento presente, onde entra o papel do Estado nesse aspecto da desescolarização? Eu costumo dizer, na minha interpretação, que a desescolarização é um projeto anarquista. Então, é como eu enxergo a desescolarização como um projeto anarquista. Então, realmente não tem o papel do Estado nisso, porque a desescolarização ela seria um meio para desinstitucionalizar toda a sociedade, principalmente a saúde e a educação. Então, uma sociedade desescolarizada seria uma sociedade autônoma. Ela trabalha diretamente na autonomia do indivíduo. E trabalhar diretamente a autonomia do indivíduo realmente tira o Estado e tira a igreja desse papel total. Pronto, vou pegar esse gancho para fazer a pergunta do roteiro. Para você já seguir agora, a partir do que eu vou te perguntar, que é com esse gancho que você largou agora aí. Você me deu a isca. Tá claro, então, um dos aspectos do conceito de desescolarização é a autonomia do indivíduo. Ponto. Em que medida isso não dialoga com uma das premissas do pensamento liberal, que considera a autonomia condição necessária para uma sociedade de mercado em pleno funcionamento? É que essa autonomia que você traz, ela vem bem dentro do espírito do capitalismo e a ética protestante, né? Do liberalismo, né? É um outro tipo de autonomia onde desconhece as condições históricas e sociais do indivíduo, coloca muito a responsabilidade no indivíduo, isentando o Estado desse papel. A autonomia que a gente está falando aqui, que Paulo Freire defende, trouxe, né, como a pedagogia da autonomia, que o Ivan Lich traz, ela é uma autonomia coletiva. Pode parecer louco eu estar falando isso, mas deixa eu explicar. Porque para a gente trabalhar a nossa autonomia individual, a gente precisa trabalhar primeiro também a autonomia coletiva. Na verdade, esse movimento ele acontece junto, não acontece separado. Primeiro eu vou ficar autônomo e depois a sociedade. Não, ele acontece junto mesmo. Por isso que eu digo que é uma proposta de revolução mesmo. É assim, a gente não conhece. Aqui, a gente não tem uma referência direta de uma sociedade desescolarizada, a revolução, assim, quando a gente fala disso, pelo menos na maioria das pessoas vão pensar, então, sociedade indígena, a gente vai viver no meio do mato, então, né, fica sempre esse pensamento, né, a revolução, então, só é possível se a gente fosse viver todo mundo no meio do mato, caçando e plantando, né, sempre quando a gente pensa nessa revolução, é quase como pensar no modo primitivo de viver, que também não é assim, né? A gente não é mais primitivo. A gente tem carro, tem computador, tem várias coisas. Mas eu penso muito mais no conceito de autogestão, sabe? De autonomia com autogestão, que eu vejo que muitas comunidades, ou como eu posso chamar, de movimentos políticos de resistência, que já trabalham nessa questão de autogestão. Se a gente pegar o MST, por exemplo, o MST já trabalha muito com autogestão. E se você pegar quilombolas ou comunidades indígenas, no México, muitas comunidades, eles não se chamam indígenas, né? Comunidades dos povos originários de lá. Nativos, né? Dos povos originários. Já ouvi. Hã? Autóctones. Autóctones também,
Foi engraçado, né, que quando eu cheguei lá, eu tinha muito esse conceito, povos indígenas, e uma vez, um cara lá falou para mim, falou assim, eu sou Inhuçave, eu não sou indígena. Esse indígena é um conceito de branco para vocês, que todo mundo que é aqui da América é indígena. Não, eu sou Inhuçave. Você está dizendo que eu sou indígena, mas eu não sou indígena, eu sou Inhuçave. Eu falei, verdade, indígena é um conceito branco mesmo, né? Tipo assim, Inhuçave. E aí, e lá não tem tipo o Estado, não tem mesmo urna eleitoral, não tem Estado, funciona como leis e costumes dele. E é uma sociedade completamente autogestionada. O que significa uma sociedade autogestionada? A gente mesmo resolve nossos problemas na nossa comunidade, né? E quando eu falo em comunidade, não precisa ser necessariamente uma comunidade no meio do mato, não. O bairro é comunidade, né? Um bairro já é uma comunidade, uma rua já é uma comunidade e já pode resolver os próprios problemas, assim. Você já falou um pouco que não, mas eu vou manter a pergunta como a gente tinha feito e você parte disso aí. Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, considera que a família reproduz os mecanismos opressores da sociedade dentro de casa. Vamos a um trecho. As relações pais e filhos nos lares refletem, de modo geral, as condições objetivo-culturais da totalidade de que participam. E se estas são condições autoritárias, rígidas, dominadoras, penetram nos lares que incrementam o clima de opressão. A desescolarização é também uma negação do legado freiriano? Então, interessante você falar isso. Posso acrescentar uma coisa? Pelo que eu fui percebendo, enquanto na sua fala, porque essa pergunta a gente fez antes, é que para haver desescolarização tem que haver uma nova concepção de família. Total, tem que ter mesmo uma nova concepção de família e de trabalho. Porque aí é realmente quebrar o patriarcado e o capitalismo. A desescolarização, ela quebra o patriarcado e o capitalismo. E aí Foucault também pode nos ajudar nessa leitura, né? Porque nós temos uma educação dentro de casa, muitas vezes, dentro da lógica do vigiar e punir, que também é, por exemplo, de compensação e castigo com nossos filhos. A gente educa muito nesse sentido, né? Se você passar de ano, você ganha tal presente, digamos assim. A gente vai criando mecanismos de compensação, de prêmios e castigo com os nossos filhos. E que depois isso funciona para uma empresa, quem trabalhar mais ganha destaque, ganha não sei o quê, né? Então, são mecanismos que a gente vai reproduzindo nas nossas vidas, sempre de prêmios, de castigos, de vigiar e punir. E na desescolarização, porque aí, mais uma vez, voltando para a autonomia, porque que acontece? Os pais, na maioria das vezes, nessa sociedade que a gente está escolarizada, eles passam muito tempo fora de casa e trabalhando, né? Fora um momento de transporte, é muito mais do que 8 horas de trabalho, né? 8 horas no trabalho, mais momento de transporte, não sei o quê. O tempo que as famílias têm consigo mesma acaba sendo muito pouco, porque a criança passa muito tempo na escola e os pais passam muito tempo trabalhando. E em casa mesmo, assim, passa ainda muito pouco tempo junto. E nisso, os pais acabam não tendo tempo de educar os próprios filhos. É muito tudo terceirizado mesmo. Não tem tempo de educar os filhos. E aí, o pouco tempo que eles têm com os filhos, eles precisam estabelecer esse sistema para poder as coisas funcionarem e tipo, aproveitar o tempo. Então, eles precisam realmente estabelecer essas regras de crime, que eu estou chamando aqui de vigiar e punir, compensação e castigo, para poder... Porque é tão pouco tempo que eu tenho aqui com meu filho que eu não vou ficar aqui o tempo todo brigando com ele ou resolvendo questões que são profundas de educação, da psique humana, que eu levaria, sabe? Tipo, os pais não têm essas condições, chegam cansados do trabalho, etc. Nem sabe o que de fato acontece dentro da escola ou das relações com os filhos, porque essa sociedade que a gente vive, ela realmente é muito alienante, né? Quando a gente para pensar, a gente não está trabalhando para a gente, não está educando
nossos filhos. É muita alienação de si essa sociedade que a gente vive. A sociedade escolarizada, ela cria mesmo esse sistema onde todo mundo fica alienado de si mesmo, porque a gente passa muito tempo trabalhando para o outro, é sempre para o outro e nunca para si. E aí eu vou dizer que a desescolarização, ela necessariamente exige a prática do cuidado de si. E a prática do cuidado de si, ela ainda está muito no campo dos privilégios, totalmente. Porque para cuidar de si mesmo, você precisa de tempo. Que nessa sociedade industrial capitalista, quem é que tem tempo de cuidar de si? De realmente ocupar-se consigo mesmo. Porque o cuidado de si, e aí eu estou falando dentro de uma leitura de Sócrates, que ele que desenhou bem essa questão do cuidado de si, que ele vai dizer que o cuidado de si é uma ferramenta importantíssima, fundamental para construir o autoconhecimento, que, por sua vez, vai te dar autonomia. Porque o ser humano, para ter autonomia, precisa se autoconhecer. E para ele se autoconhecer, ele precisa ocupar-se de si mesmo, cuidar de si mesmo. O Fernando Pessoa tem um poema que eu sempre uso muito, cara. É um heterônimo, né, que é Alberto Caeiro. Aí tem um verso dele que diz: o mal do mundo vem de nos importarmos uns com os outros. E, a princípio, pode parecer uma frase muito egoísta, mas eu acho ela o auge da autonomia. O mal do mundo vem de nos importarmos uns com os outros. Ou seja, eu volto, então, a falar da prática do cuidado de si. Porque se você está cuidando de si, se você está realmente, verdadeiramente ocupado consigo mesmo, não lhe sobra tempo para pensar no outro, para se ocupar e se importar com o outro. E a melhor maneira de você cuidar do outro e do ambiente que você vive é você se cuidando. Vou dar um exemplo, sei lá, muito esdrúxulo aqui, mas que eu acho que pode ilustrar bem o que eu quero dizer. Um exemplo, eu sou uma pessoa que considero que me cuido muito. Então, quando eu vou para uma casa que não é minha, eu respeito o ambiente daquela casa. Mas eu tenho que estar bem onde eu estou. Então, por exemplo, eu estou aqui nessa casa. Para eu me sentir bem nessa casa, sei lá, tipo, a pia está muito suja e eu preciso cozinhar, então vou lá e vou lavar a louça e tudo, porque eu estou me cuidando. Não é que eu estou cuidando do outro. Não, eu estou me cuidando, vou lavar a casa, vou cuidar da casa, porque eu estou nessa casa, eu preciso ficar bem nessa casa, eu vou me cuidar, não sei o quê. Normalmente as pessoas fariam: fulano, você não lavou, que isso e aquilo, aí começa a briga de quem lava a louça, que não sei o quê, que bababá. Se todo mundo estivesse se cuidando mesmo, esse tipo de discussão não acontece. Não acontece porque você vai lá e faz por você. Você não espera que ninguém vá cuidar de você ou cuidar dos seus incômodos, ou sabe? Você vai lá e resolve por você mesmo. Só que a gente tem uma educação, e aí o cristianismo está muito forte na nossa psique mesmo, onde a gente transfere muito para o outro as nossas cruzes. A gente não carrega só a nossa cruz, a gente carrega muito o peso do outro, né? A gente transfere de gerações para gerações. Nossos pais transferem as questões para a gente acaba transferindo para os nossos filhos, ou então numa relação, transfere para a relação ou para os amigos. É muito difícil a gente conseguir identificar o que é nosso, assumir o que é nosso e ficar só com o que é nosso. E eu sempre eu tenho feito muitas reflexões trazendo a simbologia de Cristo, que eu acho que ele é um símbolo muito importante para a autonomia mesmo, porque Cristo carregou a própria cruz. E não há perdão, e Cristo não aceitou ser perdoado. Ele não aceitou ser perdoado, ele foi lá, carregou sua própria cruz e morreu. Né? Aceitou a condenação do povo, porque ele não aceitou ser perdoado, porque não há perdão quando a culpa é toda sua. Quando a culpa é toda sua, a gente pode falar de responsabilidade
responsabilidade toda sua. Ele sabia qual que eram os problemas dele, assumiu para ele, identificou e carregou e pronto. E sobre isso, se todo mundo carregar a própria cruz, não há perdão quando a culpa é toda sua, porque você está carregando sua própria cruz, a conta é só tua. Ninguém está pagando essa conta, você não está dando essa conta para ninguém, então não há julgamento sobre este teu processo, não há julgamento se você errou, se você pecou, se você está errado e triste, porque só você pagou por isso. Mas o que acontece? Nem sempre é só a gente que paga, a gente acaba pagando por várias coisas que não são nossas. Uhum. Porque a gente não carrega a nossa própria cruz. Obviamente que se a gente fizer um panorama histórico desde Sócrates até hoje em dia nós temos mais gente podendo praticar isso, estamos quebrando um pouquinho, mas ainda assim fica muito no campo dos privilegiados. Só que, o que eu digo? Na minha opinião, na minha leitura, a literatura beat, do movimento de contracultura que surge nos Estados Unidos pós-guerra, vem tentar democratizar, ou seja, essa prática do cuidado de si através de uma escrita desescolarizada, porque os beats vão trazer a escrita como algo possível para qualquer pessoa. Porque é uma escrita que pode sair da academia, que pode ir para os bares, que pode ir para a estrada, e que qualquer pessoa pode falar sobre si mesmo, independente das regras gramaticais, das normas cultas, e que você pode falar de si, da maneira como tu fala, da maneira como tu escreve, que não tem regra. E, depois dos beats, a gente vai ver os raps. O que o slam, hoje em dia, faz, o movimento hip-hop? Se reúne numa praça para trocar ideia, através de rap e poesia. E nisso eles estão construindo conhecimento, porque o conteúdo que eles estão trazendo em seus discursos é exatamente coisas do aqui e do agora, né? Eles falam da realidade deles, do aqui e do agora, e eles construíram esse conhecimento sem estar em instituição. Eles constroem esses conhecimentos através de um jogando a rima para o outro, a partir da realidade que eles vivem. Estou vivendo aqui essa realidade, eles fazem uma rima lá, jogam sua poesia. E a gente pode pensar que isso é como os ágoras da época da Grécia Antiga. E essa galera está praticando esse conhecimento totalmente desescolarizado. Totalmente desescolarizado, se a gente vai parar para pensar, e trazendo uma palavra desescolarizada. A poética marginal brasileira, que vem da influência beat, e que surge aqui na ditadura militar, nos anos 60, e vai ter o boom da poesia marginal, né? E que vai dizer, a editora não publica a gente mesmo se autopublica, então, e a gente vende na rua, a gente xeroca, mimeógrafo, e a gente fala como se escreve, escreve como se fala, desculpa, escreve como se fala, não tem regra gramatical, não importa se está escrevendo certo, se está escrevendo errado, a gente não tem uma preocupação com uma qualidade literária, se é bom ou se é ruim, isso não importa, vamos publicar, vamos nos expressar, porque acreditamos que através dessa expressão livre, a gente está construindo autoconhecimento e que isso vai nos dar autonomia, de ter a palavra desescolarizada como um instrumento para esse autoconhecimento e para a autonomia. Ainda sobre autonomia, não vou falar em sociedade, não vou usar o termo sociedade, porque sociedade eu vejo que é algo mais complexo. Mas vamos partir para uma vamos partir de uma hipótese de uma comunidade. Vamos imaginar uma comunidade autônoma. Qual seria a régua reguladora para uma sociedade autônoma nesse sentido da desescolarização? Não haveria régua reguladora? Seria a consciência por si só? Isso é realmente possível? Você acredita realmente que isso é possível? A consciência do sujeito por si só é a própria régua reguladora para que ele não esbarre, a autonomia dele não esbarre num egoísmo, vamos botar assim, que a autonomia dele não esbarre numa tentativa de não, eu vou fazer isso aqui, mas eu sou autônomo, então eu vou fazer, só que isso pode gerar um tipo de desigualdade de novo. Haveria uma régua reguladora? Cara, que estou aqui pensando, né, porque como seria, né? Olha,
aqui, lembrei agora de um caso lá na Colômbia, quando eu fui para esse congresso de educação sem escola, tinha um grupo de mulheres rastafares. E essa discussão foi forte. Por quê? Porque tem religião que tem uma instituição, né? A religião, ela é uma instituição. Então, eu falava assim, como vocês querem falar de desescolarização se vocês são rastafares e seguem uma religião e uma instituição? Foi um debate foda isso lá, as mulheres tudo rasta lá e pá. E aí eu sempre pensei nisso mesmo, assim, né? Porque muitas comunidades, por exemplo, têm suas religiões. E as religiões, elas acabam dando essa régua, né? Mas, pensando na autonomia do indivíduo, como tu tá falando, como seria essa régua? Porque eu acho que assim, Tavinho, fica tão difícil, a gente carece tanto de referência disso, que fica realmente difícil pensar. Então vai ser livre, todo mundo faz o que quer? Qual que é o limite, né? De a minha liberdade com a liberdade do outro. Eu sempre acho assim, enquanto você não está ferindo o outro, né? Por exemplo, vai dizer, você não está ferindo o outro, é que está tudo bem. Você não está mesmo interferindo no espaço do outro, o seu espaço não está ocupando o espaço de ninguém, né? Mas eu acredito que tudo isso é muito conversado, né? Fica difícil responder mesmo isso. Um dos grandes benefícios da escolarização, para quem a defende, é de que diz respeito à convivência entre crianças e também com os professores. De que forma essa concepção que você defende de educação busca compensar a perda da convivência entre crianças e adolescentes, que são adeptas desse conceito que você fala, e assim, como é que fica o papel dos mais pobres nessa história? Como é que eles conseguem compensar a ausência da convivência escolar? Ótima pergunta, porque assim, eu não acredito em desescolarização enquanto projeto individual. Ponto. Não acredito. Se a pessoa está numa comunidade, aí é diferente. E existem já comunidades assim, tipo essa Ana Tomás, por exemplo, que ela é uma grande nome da desescolarização aqui no Brasil, ela uma hora se tocou nisso. Ela se tocou disso, porque ela fazia desescolarização como? Em sua casa, com seus filhos e pronto. Uma hora ela se tocou disso, que ela falou assim, não, eu vou morar numa comunidade. E aí ela foi para o interior, saiu da grande cidade de São Paulo, foi para o interior morar em comunidade, porque desescolarização, a criança, ela precisa estar convivendo com outras crianças para aprender. Ela precisa ter referência de outras crianças. Nenhuma criança pode ter como referência apenas os adultos, né? Uhum. Ela tem que ter outras crianças para conviver. Ainda mais hoje em dia, por exemplo, eu sou mãe de uma filha só. Se eu praticar desescolarização com minha filha, ela não vai brincar com outras crianças, não vai conviver com outras crianças, sabe? Então, por isso que eu nunca, Maria Alice sempre foi à escola por isso, eu sempre falo, não, mas eu não tenho outros filhos, não vou ter, não convivo com muita gente, então, para ela ter o mínimo de convivência, de socialização, com todos os defeitos que a escola tem, que é uma socialização também toda errada, né? Mas ainda assim considerava importante esse processo de socialização mesmo. Por isso que eu acho que desescolarização, enquanto projeto individual, não funciona, e essa é minha crítica a muitos aqui no Brasil, né, que eu fazia mesmo. Falava assim, gente, mas vocês nem vivem em comunidade, vivem em seus apartamentos, vocês podem trabalhar em casa, e aí seus filhos não frequentam a escola, não acredito nesse processo de desescolarização mesmo. Aí eu só acho que é o quê? Que é um homeschooling, que é uma educação domiciliar, desescolarizada até, porque eles realmente faz educação domiciliar no sentido muito mais livre mesmo. Por exemplo, vou ilustrar aqui porque tem gente que não entende, né? Tem uma família, que eu não vou dizer nomes, mas tem uma família que educa seu filho em casa, desescolarizada. E como funciona isso? O menino agora está interessado em vampiro. Pronto, e o menino só estuda sobre o vampiro. E aí ele estuda isso dentro da história, dentro da literatura, dentro da ciência. Dos filmes.
Ele está livremente ali para estudar sobre os vampiros, e aí uma vez ou outra pede ajuda aos pais, e os pais ajudam, vê como é que... E pronto, ele estuda bem livremente o tema que ele quiser. Isso assim se configura uma educação domiciliar desescolarizada. Numa outra educação domiciliar escolarizada, não, peraí, você não vai ficar 3 meses estudando vampiro, não. Pera ainda. Você tem que entender o que é eletricidade, o que é átomo, né? E eu não vim com esses conceitos do currículo escolar. Estou querendo dizer. Só que a minha crítica eu não acredito que pode funcionar para a sua vida a desescolarização individual e pode ser muito bom para o seu filho, para você, para a sua vida, mas é isso, eu não acredito. Eu acho que é um projeto muito individualista mesmo, sabe? Eu acho que ela tem que funcionar, no mínimo, como comunidade mesmo. Sim. Eu acredito, e tento fazer isso na minha prática educacional, que uma das funções da escola é proporcionar aos alunos, aos estudantes, coisas que eles não teriam acesso em outros lugares. Como, por exemplo, a indicação da leitura de um livro, passar um filme, ter acesso a certas discussões, sozinho, pela falta de repertório cultural. Eu estou falando dos adolescentes, que é o público que eu lido, tá? Fundamental 2 e médio, mas mais médio. Sozinho, esses adolescentes não teriam acesso a essas coisas, mas não indica que elas são desinteressantes. Não é porque eles não têm acesso que elas são desinteressantes. Você apresenta, uns vão gostar, outros não, mas você apresenta um leque, e normalmente dentro desse leque, algumas coisas vão fazer sentido para outras coisas vão fazer sentido para outros, e por aí vai. Então, nesse modelo, eu fico com muito receio dessa coisa de só a autonomia da criança. Isso é muito importante, mas eu acho que só isso você não forma essa pessoa com os rudimentos mínimos de intelectualidade que ela vai precisar para tocar a vida dela. Mas se eu entendi bem o que Maíra está falando, só para complementar, Maíra, você comenta... Maíra é contra, eu estou reforçando que eu também concordo com isso. Mas assim, mas se eu entendi bem, quando ela reforça a ideia da comunidade, é que os adultos nessa comunidade é que serão meio que os sujeitos que vão guiar esse ato de não necessariamente educar no sentido de doutrinar, não é isso, Maíra? Estou falando dentro da sua perspectiva, mas no sentido de ser um guia para o conhecimento, é isso? Basicamente, como, digamos assim, vamos pensar assim numa comunidade que todo mundo fosse oficineiro. Por exemplo, se eu vivesse numa comunidade, sei lá, quais são as minhas habilidades que eu mais trabalho atualmente? É a escrita. Então, se eu vivesse numa comunidade e tivesse crianças e adolescentes muito interessados na escrita, provavelmente eu estaria fazendo algumas atividades dessa para eles. E dentro de uma comunidade também, por exemplo, é bem pensar também na lógica de vamos prover nossas necessidades, porque existem umas necessidades comuns, né? De alimentação, água, luz, essas necessidades básicas mesmo, né? Então, vamos prover. Como vamos prover? O que nós podemos fazer para prover aqui nossas necessidades? Porque não tem a desescolarização, ela não tem a lógica do mercado de trabalho capitalista. Por isso que eu falo, como é que você vive desescolarizado? Eu sempre questiono isso. Mas você está no seu apartamento, você ganha salário, ou freelancer, sei lá, você trabalha no mercado capitalista e tudo. É só porque dentro do mercado capitalista você tem uma posição de trabalho mais privilegiado que te permite ficar em casa e ter mais tempo de educar seu filho. Mas você está numa lógica capitalista, sabe? Tipo, não tem realmente uma autonomia. Então, por isso que eu acho que só funciona em comunidade mesmo, desescolarização. Isso era o ponto. Bruno. Agora, por exemplo, eu também sou professora e dei muita aula aqui em 2018, aqui em Florianópolis. Dei aula em várias escolas públicas daqui. E eu tentava, dentro da minha aula, dentro do meu espaço como professora, fazer uma aula mais desescolarizada, de não sentir... de não seguir exatamente um método e um currículo tão escolarizado, sabe? E aí, porque assim, na sociedade que nós estamos atualmente, a maioria da população precisa sim da escola. E quando eu fui professora, eu fui aluna a vida inteira de escola pública, e como professora, mais do que nunca senti isso. Por quê? Porque, às vezes, aquelas
4, 5 horas que o aluno está na escola, muitas vezes ele está livre de violência naquele momento, de violência doméstica, de violência policial, de violência na rua, de vários tipos de violência, tem comida, tem um mínimo, sempre vai ter algum professor que vai acolher aquele aluno, um mínimo de atenção e de carinho. Tem gente que só encontra isso na escola. Tem muita gente que só encontra isso na escola. Só que é muito louco, porque é justamente por causa dessa sociedade escolarizada que nós estamos nesse lugar que nós estamos, e ainda temos que ter a escola como um espaço de salvação para essa galera. Porque não vai ser também assim, então pronto, vamos desescolarizar, acaba a escola, acaba o hospital, acaba tudo. Não, tem uma população inteira aí que, tipo, por exemplo, agora na pandemia, né? Vamos pensar agora nessa pandemia, que não tem escola, e tem pai e mãe que não sabe o que fazer com o filho em casa, não sabe como ensinar, porque acha que não sabe, né? E aí, faz como? E aí o menino fica... Por isso que eu nunca fui de acordo com esse projeto da educação domiciliar de Damares, porque eu sei que vai prejudicar essa população pobre, que vem historicamente sendo marginalizada da educação e de acesso a tudo, porque são pessoas que não têm internet, computador, que não têm livro, que não tem alguém com eles para falar assim, poxa, você está interessado em vampiro? Peraí, olha só, você sabia que existe isso aqui? Ou então, existe um museu, ou um teatro, ou um lugar... Não tem ninguém dando a mão dessas crianças para estar fazendo isso. Entende? Então é por isso que eu acho que não é assim. Eu acho que a desescolarização, ela deve começar nas instituições. Desescolarização é uma ideia para adiar o fim do mundo, por exemplo, pegando aqui a Ailton Krenak também, entendeu? Por isso que eu falo, ela é muito necessária e urgente, mas dentro dessa sociedade que a gente está, eu defendo que ela tem que começar dentro das instituições mesmo. Que dá, por exemplo, quando teve um movimento de ocupação das escolas, né, que os estudantes estavam ocupando as escolas, ali poderia ser o início de uma desescolarização, porque ali foi quando os estudantes se apropriaram do espaço da escola e pronto, vamos aqui construir juntos. Só que aí eu faço essa crítica, os professores ficaram do lado de fora, porque existe essa loucura, que eu acho que é uma loucura na educação, que é muito separado a luta dos estudantes com a luta dos professores. É totalmente separado, e é uma loucura isso, quando devia estar todo junto e misturado mesmo, entende? Tipo, se os professores fazem greve, os alunos têm que estar junto nas greves, junto nas assembleias, junto nas discussões. Os alunos estão ocupando a escola, os professores também tinham que estar juntos, mas é tudo muito separado, porque se coloca mesmo como categoria. Por que como categoria? Porque é cliente reclamando do patrão. E aí o patrão reclama do gerente, entendeu? Porque é uma lógica mesmo muito capitalista dentro da educação, como serviço. Então tem lá o gerente, que vai ser o Estado, os professores que são os empregados, os funcionários, e os alunos que são os clientes, que estão recebendo aquele serviço. Ô Maíra, uma pergunta já estamos perto do final, não vou lançar a última que está no roteiro ainda, mas uma que me veio à cabeça aqui. Então, o que eu começo a entender a respeito da desescolarização é que é parte de um projeto de sociedade, de Total. vida em sociedade. Tá. Então, dentro desse projeto, uma das intenções é também a de erradicar a ideia de autoridade. Então, qual seria o papel do adulto na relação com o adolescente, com a criança? Ele não é uma autoridade. Eu fazendo aqui, mesmo eu aqui fazendo esforço não, uma coisa que eu penso, eu particularmente penso, eu faço a diferenciação entre ser autoridade e ser autoritário. Mas eu entendo que dentro de uma perspectiva anarquista, essas coisas, me parece que essas coisas são sinônimo. Então erradicar a autoridade, e Bruno completa aí, ok, Bruno? Quero pegar uma ponga, uma coisa que eu notei durante também,
é que uma sociedade desescolarizada vai exigir adultos muito mais escolarizados do que o que temos hoje. Porque se a partir do princípio de comunidade e você acaba com essa escola como um todo, existe um conhecimento que as pessoas precisam se apropriar para tocar a vida. Tá? Não estou falando nada acadêmico. Então, eu vi que a desescolarização ela exige que você tenha adultos que tenham uma determinada quantidade de conhecimento para poder passar a esses jovens. Eu discordo, Bruno. Discordo porque, assim, a desescolarização, ela passa a reconhecer outros saberes mesmo. Outros saberes mesmo, sabe? E aí vem, complementando isso que Casinho trouxe, da questão do papel do adulto, de autoridade. A gente pode trocar isso por confiança, que é o que eu, como mãe, em relação à minha filha, tento construir muito, né? Eu nunca imponho limites para Maria Alice, eu informo os limites. Né? Impor os limites é diferente de informar os limites, porque a vida tem limites, né? E a gente, quando é adulto, tem responsabilidade com as crianças, a gente tem que cuidar das crianças. E as crianças, a gente tem que cuidar. E como cuidar sem ser autoritário, sem estar impondo nada? É construindo uma relação de confiança, de verdade mesmo. Aí vem a questão da verdade mesmo, mas que a gente precisa lidar mais ainda com a verdade, principalmente as nossas verdades, né? É um exercício também de estar lidando com a verdade. E lidar com a verdade é lidar também com a vulnerabilidade. E isso requer coragem para lidar com a vulnerabilidade, né? Você precisa ser forte para lidar com a vulnerabilidade. Então, é sempre força sobre força. E se colocar desse jeito perante a criança ou adolescentes que são aprendizes, digamos assim, você acaba se construindo uma relação de confiança mesmo. E aí, essa relação de confiança você pode colocar como sinônimo de autoridade, como o Casinho pode trazer, por exemplo, né? Que aí, digamos, em comunidades, quando a gente escuta que tem sempre um senhor que todo mundo escuta e respeita, né? Ou uma senhora que todo mundo escuta e respeita. É porque aí, ó, você tocou bem numa coisa. Ainda bem que você trouxe isso à tona. Quando a gente pensa na questão, na prática, na vida real de comunidades tradicionais, inclusive, que você até já citou isso antes aqui, em relação à religião. Mas existe realmente um outro elemento que é exatamente o extremo oposto do que, dentro de uma perspectiva anarquista, que é a ideia de hierarquia. Há uma relação hierárquica, que você acabou de falar aí, por exemplo. O respeito, mas é um respeito pautado também numa situação, não é hierarquia no sentido de poder. Isso. Né? Mas é um tipo de hierarquia. É um tipo de respeito, de autoridade, e há um senso de autoridade. Como é que é lidar com isso, entendeu? Em que medida, como é que vocês vão injetar, como é que faz para injetar esses valores que você está colocando aí, da ideia de uma verdade e da ideia da autonomia de um sujeito, tentando encontrar, aí de novo, eu volto àquela minha pergunta, Maíra, não tem por que correr. Então não tem possibilidade de uma régua reguladora? Eu acho que quando se constrói uma relação assim de respeito e confiança, é como se a gente reconhecesse que tal pessoa ali pode realmente, ela sabe realmente mais do que eu, e eu realmente tenho mais a aprender com ela. Mas isso não significa que eu sou submisso ou que eu sou menor. Sim. É só uma questão de experiências de vida diferente, né? E que ela teve uma jornada, uma trajetória X, etc. e tal, e que ela tem aquele conhecimento ou aquela habilidade mais do que eu. E que eu almejo ter aquele conhecimento e aquela habilidade, né? Porque se você não almeja e não tem, se ele não coloca, não traz essa medida. Mas quando você almeja, poxa, eu queria escrever igual fulano. Então aquele fulano escreve pra caralho. E se você não almeja escrever isso, você só vai admirar e tal. Mas, e nisso, quando você almeja isso, é quando você busca, né, essas relações para você aprender, né?
de é quando você reconhece que alguém pode realmente te ensinar mesmo, assim, você está realmente aprendendo. Bruno. É espiritual isso também. É legal você ter trago essa questão da religião, porque acaba sendo meio que espiritual também, né? Quando eu começo a dar aula de história para uma turma nova, assim, nem quero saber qual é o assunto que tem que dar, não me importa. Eu começo a trabalhar o quem sou eu. E aí é sempre uma resistência no início, os alunos vão na direção, ela não está dando aula de história não, viu? Ela fica mandando a gente andar pela sala, fazer alongamento, dar abraço, dar bom dia, e a gente fica pensando quem sou eu, e inventa os exercícios de poesia, não está dando aula de história, e vem a direção, eu sempre mandei eles a merda, cagar mesmo assim, cagava. O que é uma coisa boa da escola pública, é que ela é tão negligente que você acaba conseguindo fazer isso. Numa escola particular, eu não conseguiria fazer isso numa escola particular. É verdade. Não conseguiria ter essa liberdade numa escola particular. Então, aí eu trabalhava bastante quem sou eu, até eles se entenderem enquanto sujeito histórico, entender o que é história e para que serve história e como se deve fazer história. Só depois de 2 meses é que eu começava a trabalhar com escrita e leitura. Trabalhava só questão de corpo, atividade de teatro, fiz teatro durante muito tempo, de poesia e tal, não sei o quê. E até porque, bom, enfim. E aí, nossa, e depois funcionava pra caralho, eles viam a importância de eu ter feito isso. E a turma entrava numa conexão, porque aí era um trabalho terapêutico também. Porque aí é o que Rudolf Steiner fala, o médico educa e o professor cura. Quem educa é médico, quem tinha que educar era o médico. O médico vai lá e ensina você, ó, para você viver bem, saudável, você tem que fazer isso, 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 bebe água, faz exercício, come bem, etc. E o professor é que vai te curar, porque o professor é terapeuta mesmo, ele está lá com você, ele tem que saber do que você está pensando, sentindo, emocionando. Uma educação não pode ir lá só chegar e enfiar informação na cabeça do guri, isso não existe. Entende? Então, o médico educa e o professor cura. E o professor, ele precisa de ter essa estrutura para poder estar exercendo essa função, né? E as escolas das direitos, como funciona, não dá, porque, como eu falei, é clientelismo, é serviço. Mas eu tentava, dentro da minha subversão, fazer desse jeito, e sempre funcionava muito, os alunos adoravam, cara, adoravam. Uma vez, eu estava dando aula, aí no intervalo trancam a sala, eu voltei do intervalo para dar aula, e até o fiscal chegar, abrir, todo mundo sentar, fazer a chamada, mano, os 45 minutos voa. A escola é enorme, nada do fiscal chegar, e era um corredor assim, aí eu falei, quer saber? Fiz um corredor polonês entre os alunos, comecei a explicar a origem do corredor polonês, fui andando nesse corredor com eles, falar o que era, não era esse assunto, era óbvio, mas foi e tal. Quando o fiscal chegou, faltava 10 minutos para acabar a aula, eu falei, ó, acabou já, a aula foi tema corredor polonês, nazismo, guerra. Aí eu cheguei na coordenação e falei assim, olha, vocês tomem vergonha na cara e deixem a porra da sala aberta, porque aluno não vai destruir sala, isso vocês só estão prejudicando o relé. Aí foi uma briga danada com a direção, o que eu fiz? Todos os intervalos eu ficava na sala de aula. Então, porque com o professor, o cara não trancava. Meu filho, João, uma época morando aqui comigo, ele morou 2 vezes aqui comigo, depois que ele foi pro interior. Aí uma das vezes ele tinha 11 anos. Aí eu comecei a procurar escola para ele, dentro do que era possível para mim. Na escola pública eu tinha um pouco de temor, eu morava na Liberdade na época, eu temia um pouco por ele ser branquinho, cabelo liso, e eu já vi na escola acontecer situações assim, com meninas branquinhas de cabelo liso, e as outras sentar o cacete nelas. Então eu ficava meio cabreiro, o João vindo do interior, meio abobalhado assim ainda na época. Então eu cabreirei. Aí eu botei para escolher entre 3 escolas, ele acabou escolhendo a da Soledade, Nossa Senhora da Soledade, que é uma escola católica, mas não de ensino católico mais. É um ensino formal, normal. Passou-se o tempo ele lá nessa escola, aí a pedagoga, que tem sempre aquela postura nazista, né? Típico dessas pedagogas, aquela postura. Pai, ligou para mim, pai, preciso conversar com você sobre João Pedro. Precisamos conversar aqui, eu peguei o caderno dele, precisamos conversar. Que a gente não tem nome, a gente é pai e mãe, né? Aí eu fui. Aí eu vou lá, aí a moça me recebe, a pedagoga nazista, ela olha para mim e fala assim, aguarde um pouco, eu já venho, eu vou aqui pegar o caderno dele.
Enquanto eu estava aguardando, a estrutura da escola é assim, ó, a estrutura de lá do século, sei lá, 18, 17, que é de convento mesmo, tá ligado? Aquele corredorzão quadrado, as salas ficam nesses corredores e no meio tem um jardim. Tem uma porra lá, eu não sei o nome daquilo, chafariz. É igual manicômio. Hã? É igual manicômio. É, tipo manicômio, os antigos manicômio, exatamente. Tem um jardim assim no meio, tá ligado? Cheio de planta, umas folhas, e tem um chafariz. E as salas ficam ao redor desse chafariz com essas plantas, né? Nos corredores. Aí eu fui na Cocó assim, devagarinho, enquanto ela tava indo buscar o caderno de João. Aí eu fui pra ver ele na sala sem ele me ver. E a sala tem duas portas, uma na frente, que fica onde a professora fica, o professor, e uma ao fundo da sala. Aí eu olhei pela porta do fundo da sala, eu vi pela gretinha, eu vi ele no fundo. Aí ele lá assim, meio agitado, com outro pivete assim. E aí eu olhei pro quadro. Era aula de ciências. E a professora estava desenhando uma folha de árvore, tentando ensinar para os meninos absolutamente alucinados e agitados, tentando ensinar fotossíntese no quadro. Aí eu falei, meu Deus, a coisa está acontecendo aqui na frente dela. A fotossíntese está aqui acontecendo. Se ela der 3 passos para fora da sala, ela vai ver, o pessoal vem ver, a fotossíntese está acontecendo aqui agora. Só que eu entendo que tem uma questão institucional, que certamente a direção da escola não deixa fazer esse movimento. Entendeu, Bruno? Tirar um menino da escola, aí vai agitar os outros da outra sala, é um rigor, é um negócio. Aí eu lembrei logo disso, quando o Maíra falou isso aí. Eu lembrei logo disso, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu sofri com isso, mas não foi muito, não. Eu criei um método, que eu já te falei, de ensino, em que os meninos fazem as coisas juntos, duplas ou trios, né, duas coordenadas. É também de autonomia isso aí, né? Eles são protagonistas. Isso. E aí eu tirava eles da sala para botar nas mesas do refeitório, porque era um espaço mais propício para eles sentarem-se em grupo. E nessa época aqui em Brasília tem 2 estações do ano, semidilúvio e semideserto. A gente está no semideserto, né? Dezembro e janeiro é semidilúvio. Então, à tarde é um calor retado, bicho. Mesmo para a gente que é da Bahia, eu não sou de sentir calor em Brasília, mas mesmo para a gente tem dia que pega. E para ele, isso. Eu não sofro com calor, eu sofro com a secura. Mas para os moleques que são daqui, eles sofrem com a secura e com o calor, porque para eles é calor. Né? Para quem foi criado em Santa Maria da Purificação, que é um forno, é tranquilo. E aí o diretor começou a me questionar por que eu fazia aquilo. E aí teve outra coisa, mas o diretor era gente boa. Aí ele começou a notar uma coisa, que ele era muito esperto, alunos de outras turmas sentavam no banco para matar a aula. Aí ele me pedia que quando eu visse alunos de outras turmas, eu encaminhasse para a sala ou para ele. Né? Eu fazia isso, porque existe problema do aluno e do professor que ele está na sala. Eu não vou me meter, eu não tenho direito de passar por cima do meu colega, por mais que eu não concorde com aquele tipo de trabalho que ele faz. Né? A questão de respeitar os pares. E falando disso, Maíra, tem muitas experiências dentro das escolas que também questionam as mesmas coisas que você questiona, tá? Que é justamente essa divisão de horário. Então, essas críticas que você faz, elas não são exclusivas ao movimento de desescolarização. Não. Acontece muito dentro das escolas. Por exemplo, essa escola, o intervalo padrão da rede pública do DF é 15 minutos. Lá era meia hora. O diretor bancava isso. Ele organizou os horários, as 2 últimas aulas depois do intervalo tinham meia hora apenas, justamente para que os meninos e nós também tivéssemos um espaço de convivência maior, para que a gente tivesse que tomar um café e conversar com os nossos pares. Porque não, a gente tem reunião de coordenação, mas assim, às vezes o momento do café é muito mais rico do que o momento formal. Lembrei agora de um texto que eu escrevi, e está no livro do Diário de uma Mãe Conheira, que eu escrevi ele em 2016, quando eu passei no mestrado na UNEB, em educação, para estudar desescolarização, e eu acabei não fazendo esse mestrado por outras questões. Eu vou ler aqui, ele é rápido. Querido Diário, estou na universidade e, enquanto digesto, escrevo sentada no banquinho de concreto úmido. Choveu hoje.
Outono-verão chegou. Quisera eu escrever no computador, mas o laboratório fecha na hora do almoço. Quisera eu ir à biblioteca e ler os textos que o professor recomendou, mas a biblioteca fecha na hora do almoço. Quisera eu ir à sala de aula e confortavelmente ler e escrever, mas as salas de aulas fecham na hora do almoço. As instituições públicas, escolas, universidades, sanatórios e presídios têm uma arquitetura e organização funcional do espaço que verbalizam-se e adjetivam-se basicamente numa palavra: prisão. O antônimo de liberdade, de ocupar, usar e pertencer ao espaço público. Mas, graças a Jah, estamos nos trópicos. E ainda não resta um verde de esperança. Entre concretos, ainda não resta um mato, lá no fundo, marginalizado e abandonado. E cá estou, sozinha, feita uma marginal, desfrutando da sombra fresca, do ar úmido puro, da terra e do mato molhado, fumando maconha. Precisamos falar abertamente sobre maconha. Mas perceba, parça, não fui eu que me marginalizei, foi o sistema. O sistema é mau, mas minha turma é legal. E ainda bem que eu trouxe um beck para fumar enquanto eu faço a indigestão antes da próxima aula. Me veio um montão de ideias. Ainda pensando na reunião de ontem sobre empreendedorismo e coworking entre mães. Nunca pensei tanto em mulher feminismo. E neste meu processo consciente, tenho me sentido bastante contemplada e inspirada. Sempre fui a filhinha do papai, a grande mulher do marido, a supermãe de Maria Alice. Deixei de ser a filhinha do papai quando este, feito anjo, caiu do céu. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Deixei de ser a grande mulher do marido quando decidi me separar e viver só. E eu não quero ser a supermãe. Quero apenas ser mãe de Maria Alice. Estar só me fez recorrer a outras mulheres e mães. E quando estamos juntas, eu sinto que a Ana Tomás, máximo respeito, tem razão. Somos todas potências. Precisamos potencializar nossas potências que as instituições decidem insufocar e aprisionar. Mas lembrem-se, partas, sempre há um canto lá no fundo, abandonado com mato selvagem, sempre há um verde de esperança. Ocupemos, e aos que curtem, fumemos. Seja marginal, seja herói. Back to back, numa tragada, me vi inspirações que essas mulheres e mães trazem. E de muitas outras mais marginalizadas ainda. Essas que estão fora do debate, fora do centro, fora de moda, fora da nova ordem mundial. Quantas mulheres, mães, vivem a solidão, a submissão, a violência, com todas as diversas e adversas facetas que estas trazem? Onde elas encontram algum apoio, conforto, prazer? Pensando nisso, lembrei de Anselmo Serrat, máximo respeito, fundador do Circo Piccolino. Na semana passada, assisti a sua palestra no Seminário de Cultura, Educação, Infância e Juventude, PETS, e ele falou da importância de se fazer um trabalho voltado para as mães ainda distantes, pois a formação da criança começa, nasce e se cria a partir daí. É preciso proteger a mãe e a criança da violência. Aí vem a arte, faz parte. A arte como pulsão natural que temos, mas que as instituições aprisionam. Precisamos falar sobre desescolarização. Aí, quando se fala em arte, revolução e mulher, eu penso numa que particularmente me inspira. Há diversas mulheres que me inspiram e são parte de mim. A todas estas, gratidão. Mas quero falar de uma mulher específica, da qual Anselmo Serrat, na citada palestra, elogiou a sua incrível habilidade de reunir todas as linguagens artísticas num espetáculo só. Eu vivi e fiz parte disso. Esta mulher que tem carinho e profunda admiração por sua arte, por sua inteligência e genialidade, por sua beleza, por sua verdade e por sua revolução, por ela transcender-se dos lugares, papéis que ela ocupa, ela desocupa, ela desobedece, ela transcende. Ela entende os parangolé da vida e, através da arte, sabe reunir o todo, tudo junto e misturado. Máximo respeito a Maria Eugênia Millet. Back to back, trago uma esperança. Dou um pau na consciência e pulso para a realidade. Respira, inspira. Olhe desconfiado ao redor. Tá tranquilo, tá favorável. Solta as ideias. 1h58. Acabou meu tempo livre, mas ainda resta uma ponta. Ainda dá para dar um pau. Mas isso, parças, só os marginais estão dispostos a amarelar os dedos e a queimar os beiços. Salvador, 29 de março de 2016. Beleza. A gente fecha a nossa edição do Venha de Lá, Maíra Castanheiro, com esse texto, que está no livro Diário de uma Mãe Cunheira, que está à venda, já à venda, né, Maíra? No site da editora Molusco Mix. Basta dar um Google aí, Molusco Mix, com X no final,
Molusco Mix, tudo junto aí. Acha o livro Diário de uma Mãe Coeira com esse e outros textos. Eu tenho o primeiro dela aqui, o primeiro livro dela, que eu escrevi um prefácio para Maria Alice, Maíra Castanheiro. Eu fiz o prefácio desse aqui. E tem o Diário de uma Mãe Coeira. Maíra, muitíssimo obrigado. Eita, quase cai. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado por explanar a respeito da desescolarização. Nós, enquanto amigos, nunca tínhamos conversado a fundo tanto a respeito desse assunto. Muito obrigado. Bruno, algo a dizer? Só agradecer. Maíra, obrigado. Foi um prazer conhecê-la, tá? E agradecer. Ai, foi ótimo, galera. Dá para ficar horas e horas, né? Porque a gente... Nossa! É como fala de desescolarização, por ela ser uma mudança de paradigma de vida mesmo, assim, traz todos os temas, né, cara? Traz todos esses temas. E aí, quando eu vejo essa galera falando tanto de autoconhecimento nas redes, é tão produto esse autoconhecimento que está sendo vendido nas redes, né? Porque está sendo vendido o autoconhecimento. E aí eu sempre fico assim, meu Deus do céu, está tão distante da... E aí, é isso, eu acho que a galera está tão distante mesmo, assim, e aí quando eu falo, gente, autoconhecimento é com desescolarização, e a galera não entende, eu falo, nossa, realmente, está muito distante. Bruno, fecha aí com o nosso bordão para fechar a nossa edição de hoje. Então tá bom. Meus queridos, fechando aqui mais um programa, o segundo venha de lá. Se gostou, mande para os amigos, se não gostou, mande para os inimigos, mas mande para alguém, tá bom? Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.